Pare de desgastar o seu relacionamento com brigas. Nós vamos te mostrar aqui 4 passos para você parar de ter essas brigas e poucos casais sabem disso, viu? Então pega o papel e a caneta, fica até o final desse vídeo porque a última dica vai ajudar muito você. Eu sou o Lucas. Eu sou a Keren e nós te desejamos a paz do Senhor. Dica número 1. Esqueça o modelo de comunicação da Torre de Babel e aprenda o modelo de comunicação do Éden. Se você for para a Bíblia Sagrada, você vai ver que lá no Jardim do Éden, Deus ele estabeleceu um modelo de comunicação com o homem. Esse modelo de comunicação consistia em um diálogo, aonde um fala e o outro escuta. Já na Torre de Babel era bem diferente, não existia o diálogo, houve o monólogo. Depois que Deus espalhou, dividiu as línguas, confundiu as línguas dos homens, um falava e o outro não entendia nada. E aí apenas um estava falando em uma conversa, logo era um monólogo. Justamente. E o que mais acontece hoje em dia nos relacionamentos são monólogos. As pessoas elas querem apenas falar, mas não estão dispostas a ouvir o que o outro tem a dizer. Ou então dizem para o outro falar, mas elas não procuram entender o que o outro está dizendo. Chega aqui, escuta no ouvido e sai no outro, As pessoas não escutam, fica ali fingindo que está escutando, mas não quer conversar realmente, não quer colocar a conversa ali na mesa, falar a realidade, falar a verdade um para o outro, que é o principal, que é o que tem que acontecer. Então, tem que haver um diálogo, um diálogo diariamente, diariamente, todos os dias entre os casais, entre você que se relacionam juntos. Isso aí, então esqueça o modelo de comunicação da Torre de Babel, esqueça esses monólogos, porque em um relacionamento não é para haver monólogos, e sim diálogos. Procure ter diálogos que você vai ter certeza que apenas conversando, se expressando e ouvindo o outro, o seu relacionamento já vai melhorar bastante e as brigas com certeza já vão diminuir. Dica número 2. Fale daquilo que está lhe incomodando. Muitas das vezes, o casal ou então as pessoas que estão se relacionando, às vezes eles guardam aquilo que está incomodando a sua vida dentro do seu coração, dentro dele mesmo, e não fala para a outra pessoa. Então, às vezes se machuca, se magoa por alguma coisa que aconteceu, e em vez de ir lá e falar, olha, aconteceu isso e eu não gostei, elas ficam caladas, não falam, deixam o tempo passar. E quanto mais o tempo passa, aquilo, aquele evento, aquilo que deixou ela triste, vai aumentar em seu coração, vai aumentar dentro de você, e vai chegar uma hora, quando você for falar, vai explodir. E aí, nessa hora que você explodir, começa a briga, Justamente. E é muito importante que você, além de falar o que você realmente está sentindo, você saber como falar. Porque não basta apenas dizer, mas também a forma como você vai dizer isso. Então, você precisa se preocupar com 3 pontos importantes quando você for falar. Primeiro, você precisa ser gentil. Por mais que você esteja magoado ou magoada, você precisa lembrar que a outra pessoa, talvez ela não saiba que você está naquela situação, que você está sentindo aquilo. Então, se você já chegar com um tom de arrogância ou de ignorância, mesmo que sem perceber, você já vai criar um bloqueio na outra pessoa e ela já não vai abrir o coração para lhe ouvir, para saber o que está te incomodando. Então, seja gentil. Segundo, você também precisa estar preparado para não ser o dono da razão. Talvez, depois que você se expressar, falar para outra pessoa o que você está sentindo e a outra pessoa descobrir que você está se sentindo daquela forma, após ela ouvir, quando ela se expressar também, assim como você está se expressando, você pode perceber que talvez você não era o certo da história. Você que está errado, Sim, e aí você precisa também estar pronto para talvez não ser o dono da razão. Então seja gentil, esteja pronto para não ser o dono da razão e por último também já vá com o perdão liberado. Não espere ouvir a justificativa da outra pessoa, já libere o perdão. Procure apenas demonstrar para a pessoa que você estava magoado, que você estava triste, sofrendo por algum motivo, ressentido.
procure dizer para que a pessoa não cometa os mesmos erros, não faça as mesmas coisas, mas já vai com o perdão liberado, pronto para perdoar. Se você fizer essas 3 coisas, ser gentil, estiver disposto a talvez não ser o dono da razão e a perdoar, você pode ter certeza que quando você for se expressar para a pessoa, a história vai ser muito diferente. E logo vai diminuir muitas brigas, né? Vai diminuir muitas discussões. Justamente. Apenas com esse ato de você falar assim, eu não vou guardar para mim, eu vou compartilhar e eu vou falar. Eu vou ser sincero, que já é a próxima dica que nós vamos fazer. Sério. Mas antes de nós explicarmos a terceira dica, eu quero perguntar para você, se você está gostando desse vídeo, né, tá gostando dessas dicas, deixa o seu like, compartilha com as pessoas, né, com a pessoa com quem você se relaciona, assista junto com ela esse vídeo e compartilhe para os amigos, para os amigos, para a família e nos ajude a compartilhar essa mensagem, né, porque é uma mensagem que vai ajudar muitas pessoas e muitos relacionamentos. Então vamos para a terceira dica, que é seja sincero. E aqui nós começamos e iniciamos falando de um versículo muito conhecido, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade ela abre as portas, né? E geralmente quando ela abre as portas, ela não fecha também as portas, ela mantém as portas abertas. Então em um relacionamento, quando começa uma discussão ou uma briga e às vezes uma das partes vai encurralando a outra, perguntando e questionando, aí a pessoa que está ali sendo questionada começa a soltar algumas mentirinhas e não fala totalmente a verdade. E aí é pior, porque ela pensa, não, eu vou mentir aqui um pouco, eu vou enrolar para ver se ela sai do meu pé e a gente resolve logo a situação. Ou então porque tem medo que a verdade magoe, né? Isso. E aí ela fica contando mentiras, só que a mentira não é o melhor caminho. O melhor caminho é a verdade, mesmo que ela possa doer, mesmo que ela possa ser pesada. É a melhor possibilidade, é a melhor alternativa, porque a pessoa ela vai entender e ela vai confiar mais em você porque você contou a verdade para ela. Justamente, como fala aquela frase bastante conhecida, né? A verdade, por mais que ela doa, ela tem o poder de curar. Já a mentira, por mais suave que ela seja, ela vai acabar adoecendo o seu relacionamento. Então, não procure contar mentiras, por mais que você tenha a desculpa, né, de não querer magoar a outra pessoa contando a verdade, ou então de querer fugir. Aquela mentira ou mentiras que você contar, por menores que você acha que elas sejam, elas só vão causar mais brigas no futuro. Com certeza. Então a verdade, ela vai libertar literalmente você. Se você falar a verdade e a outra pessoa conhecer a verdade, você vai ser liberto daquele fardo. E talvez no momento que você contar a verdade, a outra pessoa pode sim ficar um pouco triste, né? Por saber a verdade, pode ficar um pouco ali magoada a princípio, mas aquilo vai curar. Por quê? Porque é a verdade. Agora, a mentira, a pessoa vai ter uma falsa ilusão de felicidade. E quando a outra pessoa descobrir a verdade, né? Descobrir que aquilo era uma mentira que foi contado, aí pronto. Aí perde totalmente a confiança e aí o relacionamento se acaba, né? Muito difícil. É muito difícil ele se manter depois disso. Então, a nossa terceira dica é: seja sincero em tudo nesse relacionamento seu, tá bom? Então agora nós vamos para a quarta dica, que é: tenha compreensão. Você precisa ter compreensão no seu relacionamento. E como que é essa compreensão? Você precisa entender e sempre lembrar que a pessoa com quem você está se relacionando, ela não teve a mesma criação que você. Talvez vocês cresceram na mesma região, cresceram ali com pessoas próximas da mesma forma, só que em um ponto ou em outro, vocês tiveram criações diferentes, aprenderam costumes diferentes. E quando você se casa com essa pessoa, as duas vão trazer os seus costumes que vieram das suas casas. E pode ser que em algum momento você ache estranho aquele costume da outra pessoa. E o que nós mais queremos fazer nesse momento, que nós percebemos isso, é querer mudar a pessoa, mudar esse costume, porque nós julgamos o nosso como sendo certo. E às vezes não nenhum está errado, nem o outro. Apenas aprenderam de formas diferentes. Foi o que aconteceu conosco, né? Um exemplo nosso, assim que nós casamos, a gente descobriu. Eu fui comer uma sardinha, e aí eu abri a sardinha, já coloquei no prato com arroz e comi.
E ela achou isso horrível, né? Ela não gostou nem um pouco, porque na família dela, na vida dela, eles sempre abriram a sardinha, esquentaram a sardinha e depois que comeram. Justamente. Então, por causa dessa diferença, já gerou uma pequena discussão, né? Mas não foi briga, mas foi um argumentando ali, né? Tentando dizer, não, quem é o certo, né? Quem é o certo. Não é nenhum dos dois é o certo, porque cada um aprendeu diferente. E é isso que acontece na compreensão, né? Quando você compreende, você entende que a pessoa viveu uma realidade diferente e não importa qual é o motivo da discussão, qual seja, né? Você tem que compreender por que a pessoa está fazendo aquilo e não querer logo julgar a pessoa ou dizer que ela está errada. Não, ou impor a sua maneira, né, de fazer as coisas. Porque às vezes a gente já quer fazer logo isso. Não, tu não vai comer essa sardinha desse jeito, vai passar mal, vai acontecer alguma coisa, tu tem que esquentar ela primeiro. Então a gente tem que aprender a lidar com essas diferenças no relacionamento. A não ser que seja uma coisa realmente grave, muito, muito grave, né? Que a pessoa aprendeu de forma realmente errada. E aí sim, você vai chegar para a pessoa e você vai falar de forma gentil, educada, a verdade para essa pessoa, a forma correta. Mas na maioria das vezes não é uma coisa grave, são pequenas coisas, pequenos detalhes que, se você não tomar cuidado, não tiver compreensão, vão acabar desgastando o seu relacionamento. Porque essas pequenas briguinhas, elas acabam fazendo isso. Coisas do cotidiano mesmo, do dia a dia, acabam desgastando. Então lembre-se que a pessoa com quem você vai se relacionar ou está se relacionando, ela teve uma criação diferente da sua. Então essa é a nossa última dica, né? Tenha compreensão, e a dica mais importante, compreenda a pessoa com quem você está se relacionando, né? Tente entender o porquê que ela fez aquilo, que ela está fazendo aquilo daquela forma, o porquê que ela está discordando de você dessa forma. Tudo tem um porquê. Então, se você entender o porquê, vai ser mais fácil você compreender a pessoa e você perdoar a pessoa ou de vocês se entenderem. Tá Isso bom? aí. E tem diálogo, né? Porque se você tiver compreensão e a outra pessoa não for compreensiva, se você dialogar com ela, com certeza vocês vão se entender. O diálogo que foi a primeira dica, né? A primeira dica desse vídeo foi você aprender a dialogar. Não tenha um monólogo, né? Só um fala, só um que fala e o outro não escuta. Pelo contrário, os dois têm que conversar, os dois têm que dialogar. E a segunda dica do nosso vídeo foi... Não lembro. A segunda dica foi você expressar aquilo que está dentro de você. Não guarde nada que está dentro de você, alguma amargura, tristeza, frustração que você sente pela outra pessoa. Não guarde. Fale para ela, expresse para ela. E a terceira dica foi seja sincero. Você tem que ser sincero em tudo. Além de você falar aquilo que está dentro de você, fale a verdade também, né? Não esconda nada para outra pessoa, porque quando você fala a verdade, você entrega confiança para a pessoa também. A quarta dica foi... Tenha compreensão, seja compreensivo com a pessoa, lembre-se que ela não teve a mesma criação que você. E é muito importante também a gente frisar que essas dicas, essas 4 dicas, você não deve escolher apenas uma ou duas e colocar em prática. Coloque as 4, porque uma complementa a outra. Não tem como você ter compreensão com a outra pessoa se você não dialogar com ela. Não tem como você dialogar com ela sem ser sincero sobre os seus sentimentos. Então, cada uma delas se completa. Coloque as 4 em prática. Procure exercitar isso no seu relacionamento no dia a dia. Você vai ver que vai melhorar muito. As brigas, elas vão diminuir e você vai ver o seu relacionamento prosperar. Então, se você gostou desse nosso vídeo, das nossas dicas, por favor, se você está até aqui e não curtiu ainda, né, cometeu um pecado grande, um erro muito grande. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos, com a sua família, com as pessoas com quem você quer entregar essa mensagem também e nos ajudar também, né, no início deste canal aqui que estamos iniciando, se inscrevendo, porque nós iremos compartilhar mais vídeos, né, postar mais vídeos toda semana e entregando dicas sobre relacionamento, sobre a vida cristã, vários temas que nós iremos abordar, a vida financeira também, não é? Então, vários temas interessantes e que vão trazer edificação e que vão trazer benefícios para a sua vida e para o seu relacionamento, sua família principalmente, não é? Isso aí, então continue conosco nos próximos vídeos, lembre de compartilhar com algum amigo, alguma pessoa e até a próxima. Tchau, tchau, valeu!